Estamos de volta com o programa Além da Notícia, conversando hoje sobre a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Aliás, intervenção na segurança do estado do Rio de Janeiro, né? Porque se a gente falar só intervenção no estado do Rio de Janeiro, pensar que o estado realmente está sem governo, é importante entender que essa intervenção é na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Aliás, é no estado do Rio de Janeiro inteiro. A gente, quando fala do Rio de Janeiro, imagina só a capital, né? Mas é no estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Bom, professor Antônio, a gente conversava no bloco anterior sobre essa questão histórica, né? Rio de Janeiro deixou de ser a capital do Brasil em 1960, não é? E o poder foi transferido aqui para Brasília, mas até hoje tem muitos órgãos federais que ainda é lá no Rio de Janeiro, né? Depois ainda de muitos anos. O que levou a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a chegar a um quadro tão caótico na segurança pública? A pergunta é difícil e em história grandes acontecimentos são multifatoriais. São vários aspectos que se unem nessa equação para determinar o acontecido. No caso do Rio de Janeiro, eu gostaria de sintetizar em determinados aspectos. Certo. O primeiro deles é de caráter mais geral. O processo de urbanização que o Brasil conheceu depois da Segunda Guerra Mundial foi rápido demais e foi caótico demais, desordenado demais. Rio de Janeiro, como era a capital, recebe milhares e milhares de brasileiros sem oferecer infraestrutura mínima para que eles pudessem viver com dignidade. Isso significa dizer que já na década de 50 começa a aparecer na área metropolitana do Rio, mais especificamente na Baixada Fluminense, esses bolsões de criminalidade muito acentuada. O segundo golpe, talvez o mais importante que o Rio de Janeiro sofreu, foi com a transferência da capital para Brasília. Porque, na verdade... Você foi contra, né, a transferência? Não, eu não fui contra. Mas, na verdade, não se ofereceu nenhum tipo de reparação para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não, eu acho que Brasília desempenhou um papel extraordinário. Tanto que o senhor está aqui, né? E eu estou aqui. Mas a questão é saber como vai ficar o Rio de Janeiro. Sim. E ele foi, na verdade, julgado para escanteio. O terceiro aspecto, e esse foi muito decisivo, já veio no regime militar, que foi a fusão da Guanabara, que era o estado criado em 1960, com o antigo estado do Rio. Essa fusão para a cidade do Rio de Janeiro especificamente foi terrível, porque ela perdeu muito e não ganhou absolutamente nada. Quarto aspecto, e esse é o último, eu juro, a política, a degradação da política no Rio de Janeiro, desde as eleições de 1982, sobretudo, quando se retorna a eleição direta para o governo de Estado. O Rio de Janeiro teve uma sucessão de governos populistas, demagógicos, tanto à esquerda quanto à direita, que, na verdade... Não salvou ninguém. E que tiveram, em alguns casos, a capacidade de se unir a grupos criminosos, a contraventores, etc. e tal. Então, na verdade, eu não preciso nem personalizar, eu não preciso finalizar, eu não salvo ninguém de 82 para cá. E essa sucessão de erros absurdos da política carioca chega ao ponto que nós encontramos hoje. O governador eleito e reeleito está preso. O presidente da Assembleia Legislativa está preso. Ou seja, é uma degradação absurda da política que aconteceu no Rio de Janeiro de uma forma paroxística, quer dizer, elevada à enésima potência. Eu acho que se nós juntarmos todos esses fatores, nós entendemos o caos a que a cidade, sobretudo do Rio de Janeiro, chegou nos dias de hoje. Alexandre Bandeira destaca mais algum elemento? Destaco, enquanto o Estado não compareceu para prover a população de meios, o crime, ele assumiu uma função importante e se desenvolveu de uma maneira muito mais profissional. Nós começamos a observar as organizações, lógico que PCC mais em São Paulo, mas o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que é uma estrutura, é um Estado que está sendo criado, sem dúvida nenhuma. Logo em seguida, nós víamos as milícias surgirem também, com toda uma sofisticação, vendendo serviços de gás, água, TV a cabo para esses moradores que não tinham acesso a meios e serviços, né? E hoje as milícias se uniram às facções. Exatamente. Não há mais então, diferença. Do outro lado, o crime ele se profissionalizou e se organizou muito rápido.
né? E é justamente isso, né? Existe um ditado que no poder você não deixa vácuo. Na hora que você não faz a sua obrigação, alguém vai fazê-la, mesmo que não seja pelos meios corretos, né? Agora, o senhor falava que todos os governos, parece que não escapou nenhum, mas o secretário de Segurança anterior do Rio de Janeiro, implantando as UPPs, não acendeu uma esperança? A gente viu tantas cenas, não é? A gente vendo líderes de facções sendo presos e assim por diante. Não parecia que ali tinha uma política que estava delimitando, colocando um rumo para a segurança no Rio de Janeiro? Eu distingo muito bem a figura do Dr. Beltrame, que era o secretário de Segurança, e a pessoa que implantou as UPPs com as UPPs propriamente ditas. O próprio secretário tinha consciência de que só a unidade de polícia pacificadora não resolveria o problema. O que ele sempre defendeu, e o Bandeira de alguma forma lembrou aqui neste momento, é que sem a presença do Estado, com todo o aparato que dele se espera, em termos de assistência social, de educação, de saúde, de lazer, de equipamentos culturais, se o Estado não fizer isso, a UPP vai fracassar, como na verdade fracassou. Ou seja, a impressão que eu tenho hoje, olhando retrospectivamente, é que para os governantes daquele momento, a UPP foi um fenômeno midiático. Ou seja, alguma coisa que promete o céu, não é? E todo mundo ansioso por ter segurança, por ter paz, e, na verdade, não vai fazer absolutamente mais nada. Mas, Bandeira, nós não corremos o mesmo risco agora também nesse momento? Porque agora se trata de uma intervenção também na área da segurança que não vem com esse pacote completo que o senhor mencionou. Tá? Então agora parece também que vai criar-se um ar de segurança. Não pode caminhar para o mesmo caminho, hein? Pode, há o risco, né? A gente tem que ficar muito atento com relação ao que vai ser esse processo de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. E a gente precisa, de novo, olhar pelo retrovisor e aprender o seguinte, né? O crime, desde a ECO 92 do Rio de Janeiro, quando o Exército foi pela primeira vez para as ruas do Rio de Janeiro para assegurar a segurança, para falar a verdade, das delegações que visitavam o Brasil, mais especificamente o Rio de Janeiro, desde essa ocasião da ECO, a gente tem visto sucessivas tentativas, inclusive, de aparelhamento do Estado, das vias e do cenário urbano com as forças do Exército e também com a Força Nacional de Segurança, que foi um grande artifício que nós vimos recentemente sendo utilizado. O crime aprendeu a conviver com isso. Então, o crime ele veio se modernizando, aprendeu a conviver também, inclusive, com a presença do Exército nas ruas. Né? O que a gente precisa saber é se essa nova presença do Exército, mais efetiva e mais duradoura, vai trazer efetivamente esse sufocamento do crime organizado dentro do Rio de Janeiro e aí poder, de fato, entregar para a população uma cidade mais organizada, uma cidade mais segura, que é o que todo mundo no Brasil inteiro espera, não só os fluminenses, né? Diga, professor. E em relação a isso, eu gostaria de dizer o seguinte, há uma diferença fundamental entre a intervenção federal de agora e aquele momento em que as UPPs foram criadas. Agora, não são os políticos populistas do Rio de Janeiro que estão à frente do processo. E nesse sentido, eu diria que o Exército Brasileiro tem know-how de atuação, sobretudo em áreas muito carentes. Vídeo que ele faz da Amazônia, por exemplo. O Bandeira lembrou a ECO 92 e eu vou pegar esse exemplo e citar dois fatos. Tanto na ECO 92 como na época das Olimpíadas, o Exército ocupou determinadas faixas do território carioca, da cidade do Rio de Janeiro. E sabe o que ele fez? Não foi uma ocupação meramente militar. Ele levou assistência odontológica, ele levou assistência médica, ele levou práticas desportivas. O Exército tem know-how disso. E eu tenho a impressão que ele tem consciência de que ele está numa cartada decisiva em relação ao seu próprio nome, ao seu próprio prestígio. Ele sabe, o Exército ele sabe que não pode fracassar nessa empreitada. É tudo ou nada. E nesse sentido eu acho que além do aparato militar propriamente dito, que é absolutamente indispensável, ele vai levar esse know-how que ele tem de
inserção nessas comunidades que tanto precisam e que sempre foram vítimas da omissão do Estado. Tá certo. Vamos lá ver o que a cidade do Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro, com a nossa repórter Fátima Lima, ela está lá no Rio de Janeiro, ela conversou com alguém que é das comunidades lá do Rio de Janeiro, para dizer como é que eles receberam, né, essa intervenção na segurança pública. Vamos acompanhar. Olá, uma alegria poder estar aqui participando com você, direto do Rio de Janeiro, né? A gente que tem vivido assim dias bem complicados, dias não, já vem há anos, né? Agora a situação apenas vem se agravando com essa questão da intervenção agora do Exército, enfim, é uma possibilidade, é uma esperança talvez que a gente tem. Eu estou aqui com o Rafael Freire, ele mora inclusive numa das comunidades aqui do Rio de Janeiro, que é a comunidade de Manguinhos, né? Exatamente. Rafael, como que você vê essa decisão, né, federal de ter uma intervenção aqui militar no estado? Bom, eu moro na comunidade de Manguinhos, dentro desse complexo, que é um grande complexo com algumas comunidades, e eu não consigo ainda entender muito bem, né, qual será a funcionalidade ou o que realmente vai acontecer. Aí para nós ainda não está muito claro essa questão da intervenção federal. A gente sabe que não é uma ditadura militar, que não é uma intervenção militar, mas uma intervenção federal, mas eu acho que não só para mim que moro em comunidade, mas para toda a população que mora no Rio de Janeiro, existem ainda muitas dúvidas com relação a essa questão da intervenção federal. É óbvio que a gente acha importantíssimo algo ter sido feito, e essa intervenção veio no momento em que o Rio de Janeiro precisa muito, porque a segurança realmente é uma questão complicada aqui na nossa cidade, mas eu acho que o grande chamariz mesmo é essa questão do nome, né? Sim. Intervenção federal, não ter mais um secretário de segurança, mais um general do Exército tomando conta da segurança. Hoje a gente já observou que ele está fazendo uma avaliação dos presídios, né, aqui da cidade do Rio de Janeiro, e vai partir para as comunidades. Pelo menos o que ele tem dito é que está planejando, né, passos para a questão da segurança na cidade do Rio. E a gente espera que seja feito tudo realmente dentro da legalidade e que as comunidades aqui do Rio de Janeiro não sofram tanto com isso. Pois é, e a gente vai acompanhando daqui, quem sabe também levando aí para você de Brasília um pouquinho do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Tá certo, obrigado, a Fátima Lima. O Rafael Freire falou aí para nós, Bandeira, sobre as preocupações e essa questão toda. E ele citou, inclusive, que hoje começou pelos presídios, né? Exatamente. Por que a importância de começar pelos presídios esse trabalho? Bom, primeiro porque a gente percebe que boa parte do comando do crime, ele está alocado dentro dos presídios, né? Lá de dentro eles comandam os... É o local onde o celular melhor pega, né? Ou seja, o nosso celular não costuma pegar em canto nenhum. O presídio, o celular funciona muito bem, né? Então, hoje eles de fato fizeram uma varredura em alguns presídios do estado para fazer essa limpeza, tentar calar de alguma forma uma parcela desse crime que está se movimentando também. A gente não pode pensar que o crime não está fazendo nada, ele está de uma certa forma se movimentando também. E há uma expectativa de que isso chegue em um determinado momento na comunidade, conforme o morador ali de Manguinhos falou, que é uma região muito carente e muito crítica, né? Mas você percebe que existem mais perguntas, mais dúvidas do que certezas ainda dentro desse momento, né? Eu acho que está na hora de o governo ou o interventor apresentar de fato e esclarecer todas essas dúvidas sobre como é que vai ser o processo. Lógico que existem questões estratégicas aí que não podem ser reveladas, mas pelo menos dá também tranquilidade às pessoas que vão passar por esse processo de intervenção, claramente os moradores do Rio de Janeiro, mas também todas aquelas pessoas que estão de uma certa forma olhando, fiscalizando e, de uma certa forma, analisando o que é esse processo de intervenção para que ele possa dar certo. É que nem o professor falou, o Exército ele tem uma cartada na manga para poder acertar esse processo de intervenção, e eu até acrescento dizendo o seguinte, né? O Exército ele não vai para a eleição em 2018, né? Ele não é candidato em 2018, o Exército permanece, né? Então, ele não pode se dar ao luxo de fracassar. Tá, mas, professor Antônio, eu tenho aqui duas preocupações. A primeira é que durante esse tempo todo a gente sabe que boa parte de muitos membros dessas comunidades são aliados a essas milícias.
Há uma certa convivência pacífica ali, por favores, por tudo aquilo que essas milícias fazem nas comunidades. Então, como é que, por exemplo, essas comunidades vão receber essa intervenção e assim por diante? E a outra preocupação é com a fuga. Não é? Primeiro que a gente não tem presídio para a quantidade de gente que podia ser presa. Não é? Então, como o Exército vai estar focado no estado do Rio de Janeiro, ali na fronteira tem Espírito Santo, tem São Paulo para o outro lado, esses criminosos não correm risco de fugir para outros lugares? Claro que corre. É plausível que isso ocorra e hoje mesmo nós já tivemos uma reunião dos secretários de segurança dos estados que fazem limites com o Rio de Janeiro para tratar de determinadas estratégias que deverão ser tomadas. Uma das razões do fracasso das UPPs foi exatamente isso, quer dizer, havia o anúncio de que a polícia estava subindo num morro tal e os criminosos fugiam, e é claro que iam para algum lugar, não é? Fugiram para Niterói, fugiram para Juiz de Fora, para o Nordeste, para todos os lugares. Isso é inevitável e tem que haver uma política de inteligência para enfrentar isso. Mas há um aspecto na entrevista que nós vimos do Rafael que me chamou muita atenção. Em primeiro lugar, ficou claro que ele não é contra a intervenção e inteligentemente chamou atenção para o fato de não se tratar de uma intervenção militar, mas é uma intervenção federal. Mas algo me chamou muito mais atenção, que tudo seja feito nos estreitos limites da lei. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E essa é a diferença do Brasil de hoje com o Brasil dos 21 anos do regime autoritário. Agora, nós estamos vivendo num Estado democrático e de direito. Então, as leis têm que ser observadas, os devidos processos legais devem ser respeitados. Essa percepção, esse morador de Manguinhos mostrou com uma clareza impressionante. Isso é muito positivo. E é isso que a sociedade está de olho, inclusive. Exatamente. Né? Eu percebo que a imprensa, eu percebo que as pessoas, em geral, porque, por exemplo, você falava em certo momento essa questão de, por exemplo, entrar nas casas das pessoas e assim por diante. A Constituição, por exemplo, não permite isso. Né? Então, certas coisas realmente há toda uma sociedade que está de olho no que está acontecendo. Exatamente. Lá. Né? A própria OAB ela já se manifestou sobre a questão da inviabilidade de você ter mandatos coletivos, sem uma determinação de quem, quando, onde, né? Isso precisa de fato ser observado. Né? Muito bem. Gente, olha, tem tantas perguntas, vamos aproveitar o próximo bloco, o último bloco, então, para poder responder, se não conseguir todas, pelo menos algumas das questões que você está enviando aqui para nós, mas é muito bom contar com a sua participação. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com você, Além da Notícia.